essa é a mensagem número 4 da nossa série de mensagens intitulada Vencendo os Males do Velho Ano Novo. A nossa proposta é que nós examinássemos esses males, esses gigantes que atacam a nossa alma, com os quais nós lutamos ano após ano. Por isso esse ano novo já é velho nos problemas que enfrentamos, já é velho nas circunstâncias que passamos, já é velho também nos males contra os quais lutamos. E a gente viu no início vencendo a depressão, para vencer a depressão, depois para vencer a solidão, depois para vencer, a semana passada, o medo. E hoje nós vamos tocar num tema que é nevrálgico, que é realmente pertinente a cada um de nós, a qualquer um de nós. E como crentes, a gente precisa ter as ferramentas emocionais, mentais, espirituais para vencer a ira. Tá bom? Livro do profeta Jonas, Antigo Testamento. Não começa a procurar em Gênesis, vai demorar muito. Se você abrir no meio da Bíblia, vai ter mais ou menos Salmos, depois você tem os profetas maiores, não porque eles eram altos como eu, e os profetas menores vêm depois, não porque eles eram baixinhos como Derival. Então não é por isso. É porque uns escreveram mais, foram considerados profetas maiores, e outros escreveram um pouco e foram considerados pela crítica, pelo movimento de crítica ao cano da Escritura, profetas menores. Então você tem depois os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Ezequiel, Daniel. Aí você tem Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí você tem os profetas menores, e nós começamos com Oséias, Joel, Amós, Obadias, depois vem Jonas, antes de Miqueias. Certo? Capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 4 e o verso 9. Claro que a sua versão vai ter algumas diferençazinhas, mas o sentido é preservado em todas elas. Mas a minha diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassível e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e te arrependes do mal. E te arrependes do mal é um eufemismo no hebraico para dizer que quando o Senhor intenta trazer aquilo que os homens consideram mal e vê a atitude deles de arrependimento, o Senhor não deixa que o teu juízo chegue. Não é que Deus se arrepende de nada, Deus não erra, então ele não tem que se arrepender. É um eufemismo hebraico que significa exatamente isso, que Deus enviaria juízo, e aí, por conta de alguma coisa que aconteceu, Deus refreia o seu juízo e não envia destruição, não envia punição, não envia castigo. E aí, no hebraico, você tem essa expressão que foi pessimamente traduzida: e te arrependes do mal. Mas ele continua: agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: é razoável essa tua ira. Vamos ao verso 9 agora, dá um pulinho aí de 5 versos. Então perguntou Deus a Jonas, de novo: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? E respondeu ele, Jonas: é razoável a minha ira até a ponto de desejar a morte. Que Deus explique e nos ajude a compreender essa escritura. Amém? Que personagem curioso é esse Jonas. É o único caso de um pregador bem sucedido que fica frustrado. Ele prega um sermão curtíssimo. Se você ler os outros capítulos, você vê que ele prega um sermão de 4 palavras apenas, 4 palavrinhas. 4 palavras, uma cidade inteira se converte, e esse cara vai ficar resmungando o tempo todo depois. Aconteceu com ele o sonho de todo pregador, e no entanto ele está aqui querendo morrer, querendo que Deus o mate. Mas eu não vou fazer de Jonas o mundo da festa, todo mundo gosta de bater. Vou deixar Jonas de lado, porque eu quero pegar essas expressões que nós acabamos de ler nesses 5 versos. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E a pergunta de Deus: é razoável essa tua ira? E a resposta final dele: é razoável essa minha ira até a ponto de eu querer a morte. Pois o assunto hoje é ira. E aquele psiquiatra que eu citei no domingo passado, quando falei sobre medo, ira e Lopes, chama a ira de
o gigante rubro. Talvez porque quando a pessoa está muito irada, fica completamente vermelha, né? O medo que nós vimos no domingo, ele causa compaixão. Quando vemos alguém com medo, nós ficamos com pena da pessoa. É um gigante que causa compaixão a quem vê o medo manifestar-se na vida dos outros. O gigante de hoje, a ira, não causa compaixão coisa nenhuma, causa medo e às vezes causa ira em retorno. Violência gera violência. Mas por causa do condicionamento social e do condicionamento religioso, nós costumamos sempre ver a ira como negativa. No entanto, a ira pode ser positiva. Você deve completar aí no seu rascunho, deve completar aí no seu guia. Ela pode ser profundamente positiva. Pastor, o que é isso? Olha, a indignação é uma forma de ira. É o que se chama de ira positiva. Por exemplo, um Albert Sabin, por não poder aceitar que as crianças forem vitimadas pela paralisia infantil, ele investiu a sua vida, o seu tempo, os seus talentos todos, até criar as benditas gotinhas, que erradicaram a poliomielite no nosso país e em várias partes do mundo. Os reformadores sociais, de uma maneira geral, o reformador religioso Lutero, Martinho Lutero, que também está aí, por não aceitar a corrupção da sua igreja, que era católica, apostólica romana na época, ele resolveu enfrentar o mundo inteiro. Resolveu enfrentar o Papa, resolveu enfrentar os cardeais, resolveu enfrentar todo o elenco teológico da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses homens, eles eram movidos pela indignação. Por isso que essa forma de ira, ela é positiva. A ira pode ter esse motivo construtivo. Há, por exemplo, a ira justa. E há um exemplo claríssimo na Bíblia. E é o exemplo de Jesus no templo, vendo que o templo fora transformado em lugar de comércio. Ele brada: a casa do meu pai deveria ser casa de oração, e vocês a transformaram num covil de bandidos e ladrões, de assaltantes, de criminosos. E virou as mesas e o chicote comeu. Eu acho que se Jesus estivesse fisicamente aqui, gastaria todo domingo muito chicote. Há muito chicote em muita igreja que comercializa, que faz a transformação da religião num comércio, a venda das bênçãos de Deus. Eu acho que Lutero até ajudaria por conta da venda das indulgências da igreja católica. Seria chicotado para todo lado. Isso é ira justa. Isso é ira justa. E a semelhança do medo que vimos no domingo passado, a ira também tem gradações. É bom que vocês entendam. O primeiro estágio negativo da ira, pasmem, é a ironia. O primeiro estágio gradativo da ira é a ironia. Ira e ironia, elas não são só homófonas, ou seja, não é só o som que se assemelha, mas é de substância mesmo. É de substância. A ironia, o sarcasmo, é uma forma de ira. Se você conhece alguém que é irônico, que é sarcástico, derrogatório, brincadeiras sádicas e sarcásticas, você vai ver uma pessoa que tem um problema de ira profundo. Essa é a realidade. A pessoa que faz uma brincadeira que a outra pessoa não pode dizer nada, porque quem está batendo diz assim: se você está muito sensível assim, não sei porquê, ou então vestiu a carapuça, hein? E a outra pessoa até se cala. Essa é a ira no seu primeiro estágio negativo, a ironia. E tem muito crente que eu conheço que é irônico. Tem muito pastor que eu conheço que é irônico. Quando eu olho, eu me apiedo. Me apiedo, mas é pouco para passar da piedade à indignação, à ira santa, para dar isso uma acordoada. É interessante. Depois vem o rancor. É aquela ira que a pessoa guarda. É a chamada ira internalizada. É aquela que você guarda para si. O rancor, que produz lá dentro mágoa e que produz lá dentro raiz de amargura. E a pessoa vira o crente limão. Se você tocar nele, ele vai ser azedo ao seu toque.
ele vai ser azedo no seu relacionamento com ele. Ele normalmente é uma pessoa azeda. Azeda. É por conta de rancor. Tem um problema com a ira. É a ira internalizada. Depois vem a raiva, que é o primeiro estágio da ira externalizada, normalmente acompanhada de agressões verbais ou de gritos. Depois a cólera, que é a ira excitada e geralmente externalizada com agressões físicas, empurrões, tapas. E por último vem a fúria, que é a ira descontrolada, homicida. E perceba, isso não são sinônimos uns dos outros, são estágios de um mesmo sentimento, chamado ira. Esse é o gigante a ser batido, essa é a vitória a ser obtida, vencer a ira em quaisquer de suas manifestações, ou ironia, ou rancor, ou raiva, ou cólera, ou fúria. Você está lidando com a mesma coisa. O caso de Jonas, que serve de partida para nós, é o da ira negativa. Ele é um homem ressentido, e esse ressentimento dele, Deus viu como ira. Você perceba que o seu ressentimento, mesmo quando você foi afligido, ou foi injustamente tratado, o seu ressentimento pode ser visto pelo seu Deus como ira. E você vai entender isso na experiência de Jonas. A atitude de Jonas oferece para a gente um suporte para todas as manifestações de ira, porque basicamente a pessoa se ira porque as coisas não saem como ela quer que elas saiam. Essa pessoa deseja o controle de tudo, manipular tudo, ela tem os seus esquemas, sua visão, ela é caprichosa, quer que tudo suceda de acordo com os seus conceitos, e ai de quem a desaponta, ai daquele que ousa obstacular o seu caminho. Foi o caso de Jonas. Jonas tinha ideias próprias, é aquela pessoa que é muito sistemática, que tem as ideias próprias, que nunca cede, está muito próxima da ira o tempo todo, e quando não é vitimada por ela, a ira excitada, que é a cólera, por vezes tem um ressentimento, o amor, como a gente diz aqui, ou aquela pessoa está tão amulada, cara emburrada, e por aí vai. Mas a questão aqui é a pergunta que Deus faz: é razoável esta tua ira? E quando ele faz essa pergunta a primeira vez, Jonas nem responde. Jonas nem responde, ele vira as costas e sai. É impressionante. Diante do seu Deus, diante do Senhor a quem ele prometeu obediência fiel, sinceridade nas relações, Deus diz: é razoável essa tua ira. Ele simplesmente dá as costas e vai embora. Que ousadia! Comigo, sendo Deus, bastava 30 segundos de Deus na minha vida. Eu já caía fulminado, com um raiozinho que apareceria, não sei aonde. Mas eu não sou Deus, graças a Deus eu não sou Deus, e nem você. Jonas dá as costas, e depois Deus o procura de novo e faz uma segunda pergunta, num outro acesso de ira de Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta, da aboboreira? Porque da primeira vez, Jonas ficou irritadinho, porque Deus não cumpriu a palavra de Jonas quando ele pregou aquilo que Deus não mandou ele pregar. Ele disse que a cidade ia ser destruída, a cidade não foi destruída. A sua mensagem fez o coração da cidade se converter, apesar de ele ter pregado destruição, Deus estendeu o perdão. Aí ele ficou irritado. Aí Deus disse: é razoável essa tua ira? Ele vira as costas. Aí se isola, sol causticante, parecia que estava no sertão, não precisa estar no sertão mais, aqui em Maceió já é quente o suficiente. No sol a pino. Aí encontrou um lugar de fresquinha debaixo de uma aboboreira. E lá ele ficou. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor fez secar a aboboreira. Morreu. Aí Jonas se manifestou. Aí aquele texto que a gente leu, e desgostou-se extremamente Jonas e ficou irado. E aí o Senhor pergunta: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E Jonas disse: é razoável essa minha ira, até o ponto de eu desejar a morte. Me leve. Eu acho que a partir de Jonas a gente pode ver alguma coisa aqui hoje à noite que vai nos ajudar nos nossos acessos de ira. A primeira questão é: por que nós nos iramos? Por que nos iramos? Por quê? E a primeira
A resposta seria: nós nos iramos quando fazemos o que não queremos. Comecemos daqui olhando a experiência de Jonas. Ele pregara a um povo que odiava, os ninivitas. Ele pregou destruição quando Deus mandou pregar arrependimento. Ele não fez aquilo que mandou. E a pregação dele foi aquela: ainda 40 dias e Nínive será destruída. No hebraico são 4 palavras. E Deus não disse isso. Ele pregou uma outra mensagem por conta própria. Então Deus não honrou a palavra de Jonas. A destruição não veio, a cidade não foi destruída, a cidade se arrependeu. Então Jonas ficou profundamente desagradado. É a típica atitude da pessoa que está emocionalmente desajustada. Se você se irrita, se você se frustra, se você se ira, quando as coisas não são feitas da maneira como você quer, ou quando você está fazendo uma coisa que você não quer fazer, mas é obrigado a fazer. Porque você se lembra, Jonas começou a viagem dele, indo para um local quando Deus mandou ir para outro. A gente vai ver, ele vai chegar agora nisso. Mas a realidade é que quando uma pessoa não faz as coisas com o coração, faz as coisas de má vontade, ou ela é apática ou antipática para com o serviço. E não era o fato da conversão de Jonas, porque Jonas já sabia que ia acontecer. A gente leu no verso 2, Jonas dizendo assim: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. É aquela expressão horrorosa: eu não falei? O sujeito que tem essa expressão é um chato de galocha, capa e guarda-chuva num dia de sol. Eu não falei? Ou como diz os cariocas, né? É um autêntico mala sem alça, não é? Não falei? Não disse? Eu não disse? Eu não falei? E aqui está Jonas: eu não falei, Deus? Eu não disse? Por isso que eu fugi para Tarso, porque sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso, é tardio em irá, é grande benignidade e se arrepende de trazer juízo. Ele sabia que se pregasse a mensagem que Deus enviou, o povo ia se converter. E o povo se convertendo, Deus perdoa. Não era o fato, era sim que não se cumpriu como Jonas queria. As coisas não aconteceram como Jonas queria. O amor que Jonas possuía era amor próprio. Não era nem amor por Deus, nem era amor pelas pessoas. É importante que você saiba que tipo de amor você tem. Porque o tipo de amor que regula a sua vida é o amor que faz você tomar decisões e dita as suas reações. Eu tenho dito várias vezes: cristianismo não é ação, porque ação é premeditada, ação é planejada, é reação. É quando alguém lhe dá um empurrão, é quando alguém lhe faz o mal. Qual é a sua contrapartida? É quando a vida lhe é injusta. O que é que você dá em retorno? E na realidade, o amor que Jonas pensava ter era um amor a si mesmo, um amor próprio. Ele é rabugento mesmo. Jonas amava os seus conceitos e a sua visão pessoal, ela não se cumpriu. O que fez por ordem de Deus fez sem amor. E há um conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16, 14: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. E deixa eu te dizer, sendo muito franco, muito da nossa ira é porque nós fazemos o que não queremos, ou porque sucede o que nós não queremos que suceda. Porque nós temos a nossa visãozinha de mundo e queremos que as coisas sucedam da nossa maneira de ver. Nós não queremos ser desapontados, não queremos ser surpreendidos, e quando não fazem a nossa vontade, nós ficamos zangados. Às vezes é até o trabalho. É interessante que a palavra trabalho, no latim, é tripalium, que era o mesmo instrumento de tortura, aquele chicote de 3 pontas, que machucava e machucava muito. Quem criou essa expressão no latim tripalium, traduzida por trabalho, ele viu o trabalho como uma tortura, não uma fonte de realização. Eu li aquela historinha dos 3 homens que estavam quebrando pedra numa calçada. E passou um sujeito e disse: o que é que você está fazendo? Primeiro, grosso, irado, disse: olha, você não está vendo que eu estou quebrando pedra aqui? Passou um pouco mais adiante e perguntou o seguinte: o que é que você está fazendo? Ela olhou e disse: olha, eu estou simplesmente dando dor para ganhar o meu pão cada dia. Havia um terceiro mais adiante. Ele parou e perguntou: o que é que você está fazendo? E a pessoa olhou e disse: eu estou construindo uma igreja. Os 3 estavam fazendo a mesma atividade,
Não era o trabalho em si, era a atitude diante do trabalho. É a nossa atitude diante dos eventos da vida, a forma como nós encaramos, a forma como nós nos portamos quando não se sucede aquilo que a gente queria que sucedesse. A atitude de amor, de enfado, aquela pessoa sempre aborrecida com o mundo, sempre zangada com alguém, sempre é alguém dominado pela ira. Não se iluda, se esse é o seu caso. Uma segunda razão pela qual nós nos iramos na experiência de Jonas é porque nós estamos em lugares onde não queremos estar. Deus disse a Jonas: vai a Nínive. Vamos colocar Jonas no porto de Maceió para a gente ter uma ideia do que aconteceu, tá? Então Jonas saiu do porto de Maceió e Deus diz a ele: olha, Jonas, vai até Fortaleza. Se ele está no porto de Maceió, ele tem que subir, passar pelo porto de Recife, porto de João Pessoa, porto de Natal, chegar ao porto de Fortaleza. Aí Jonas, que recebeu a ordem para ir para Nínive, a nossa fortaleza, pega um navio que vai para Tarsis, que vai para o porto de Santos. Aí ele vai passar por Aracaju, pelo porto de Aracaju, vai passar pelo porto de Salvador, vai passar pelo porto de Vitória, o porto de Rio de Janeiro e o porto de Santos, em São Paulo. Mas a questão aí, queridos, não é só geográfica, não. Porque lá em Isaías 66:19 nós vemos uma coisa interessantíssima. Tarsis era um lugar onde a palavra de Deus não estava. Não havia igreja, não havia mensageiro, não havia pastor, não havia nem missionário, não havia nada. Era um local onde você não se expunha à palavra de Deus. Era um lugar que nunca ouviu a palavra de Deus. E Jonas vai para um lugar onde ele pensa que Deus não vai poder lhe falar. Porque quando nós estamos irados, é porque a gente está num lugar que a gente não quer estar. A gente quer ir para um local onde Deus não aborreça mais a gente. Porque todas as vezes que você está irado, que você é irônico, que você é rancoroso, todas as vezes que você é encolerizado, todas as vezes que você ficou furioso, tente orar depois. Quando você fecha os olhos, antes de você dizer qualquer coisa, o Espírito Santo começa a cutucar na chaga. Antes de eu lhe ouvir é o que Deus está dizendo, você tem que se arrepender. Eu não posso tolerar o seu coração chegar à minha presença. Eu não te reconheço em comunhão enquanto você não se arrepender disso. É por isso que a gente não ora. Quando a gente está irritado, raivoso, irado, polarizado, furioso, a gente não ora. Na realidade, em via geral, quando você tem pecado inconfessado, você não gosta de orar. E você tem que se perceber nesse exercício de confissão diário. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas sem arrependimento e sem confissão de pecados, não há restauração de comunhão. Não é questão de você se salvar ou não. Você entra no céu como que pelo fogo. Vai chegar lá chamuscadinho, churrasquinho de crente. Mas é a questão da comunhão, da vida abundante. Aí você passa a viver como crente limão, azedo. Não é? Como crente enjoado, amuado, emburrado. Porque foi isso que aconteceu com Jonas. Ele sai, vai para um local onde não havia a palavra de Deus, onde ele pensa que Deus não vai poder lhe falar. E é bom poder controlar tudo, é bom não ouvir vozes discordantes, é bom quando todos concordam com a gente, né? É bom, e ele queria ir para um local e acabou chegando por vias transversas, aí viu o grande peixe, aquela coisa toda, ele chega a Nínive, porque Deus tem outro plano. E quando Deus quer, você não pode desquerer. Quando Deus quer alguma coisa para a sua vida, Ele vai lhe colocar no ventre de um grande peixe. Seja qual for o problema, esse grande peixe pode se chamar enfermidade, esse grande peixe pode se chamar fracasso nos negócios, esse grande peixe pode se manifestar de várias formas, mas ele vai chamar a sua atenção, ele vai lhe colocar no lugar onde ele queria que você estivesse. A ira é quando você está fazendo alguma coisa que não quer fazer, ou quando você está em lugares onde você não quer estar. Essa é outra razão. A pessoa está fora de lugar. Nós vemos pessoas também iradas no trabalho. Pessoas que sabem como todas as coisas devem acontecer no seu ambiente de trabalho. É aquela pessoa que sabe de tudo. E que quer arranjar lugar para todo mundo, mas quer ter poder de mando. Mas tem gente que exagera nisso e se torna espinheiro.
E o que é interessante é que, se você tirar um espinheiro de um canteiro e plantar em outro, ele vai virar macieira. Ele continua sendo espinheiro. Não é onde ele está plantado, não é tanto o local onde ele está plantado. É a essência da natureza que ele se deixou dominar, que ele se deixou expressar. Muitas vezes, até a ira é uma forma de medo. Pessoa ameaçada, acuada, desestruturada, não vê as coisas acontecerem como ela deseja, não está no lugar onde ela quer, ela não tem controle, não tem mais domínio. Então, com medo, a pessoa acaba explodindo em episódios de ira, intimidando as pessoas. É o cônjuge que não consegue um argumento razoável para convencer o outro, quando os dois têm um ponto de vista diferente, e o outro está certo, mas aquele que está errado apela com grito, apela com violência, impõe a sua vontade, já que não tem mais argumentos. Mas essa pessoa é desajustada. Se for você, você é um desajustado, você é uma desajustada e precisa hoje tratar isso com Deus. Se for seu esposo ou sua esposa, aí você tem que orar para que haja ajustamento com Deus, porque você não vai conseguir mudar esse tipo de pessoa. A ira é poderosa demais para ser trabalhada por um outro ser humano. É preciso que Deus trabalhe na vida de alguém e se deixe trabalhar por Deus. Outra razão pela qual nós nos iramos e aprendemos com Jonas é quando não acontece o que nós queremos. E Jonas se assentou do lado de fora para ver o que ia acontecer. Ele pregou, ficou esperando o fogo do céu cair, acabar com todo mundo, acabar com tudo. Não caiu. Aí ele se senta debaixo de uma ramada de aboboreira, uma sopinha boa. Diz a tradição hebraica que Jonas era um indivíduo desprovido de bulbos capilares. Era careca. Ele então encarou o surgimento daquela ramada de aboboreira como uma bênção. Porque ele estava sofrendo com o sol no crânio. E a aboboreira do nada floresceu e deu uma ramada que ele, abaixo dela, encontrou descanso, alívio. E aí logo depois a aboboreira morre. E aí Jonas se ira de novo. Não aconteceu o que ele queria. Quando acontecem boas coisas, nós não nos irritamos. Mas também, normalmente, nós não damos graças a Deus. Normalmente, nós não agradecemos. Mas quando somos abençoados, ficamos felizes, contentes, satisfeitos. Eu já lhe disse qual é a diferença entre contentamento, felicidade e bem-aventurança. Contentamento e felicidade, eles advêm sobre a personalidade humana quando todas as coisas ao redor, as circunstâncias estão favoráveis, quando a sua conta de banco não está no negativo, quando a comida na despensa está durar até o final do mês, quando o carro não está quebrando e deixando o tempo todo na estrada, quando os filhos estão se comportando bem, ninguém está dando trabalho, né? Quando as coisas estão harmonizadas no lar, aí sim há contentamento e felicidade. Mas a diferença é que, com a bem-aventurança, quando alguém não é somente feliz e contente, quando é bem-aventurado, todas as coisas ao redor podem estar ruindo, tudo pode estar errado, fora do prumo, mas você tem uma paz que excede todo entendimento e um contentamento que nem você mesmo sabe explicar. É aquela emoção que acomete a vida daquele que se entrega ao Senhor e sabe que a gente deve se regozijar até no sofrimento. Quando gente mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do Evangelho, aí o Senhor Jesus diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É uma predisposição para gozar do fato de ser bem-aventurado. Mas Jonas não estava assim. Pregou destruição, não houve, ficou zangado, foi desrespeitado por Deus. E aí ele vem para aquela história, a mesma de Elias, quando estava deprimido. Por que o Senhor não me mata logo? O Senhor me expôs a uma vergonha tão grande, com que cara eu vou voltar a Nínive agora? Eu disse que a cidade ia ser destruída, o Senhor não destruiu, o Senhor me expôs a uma vergonha. Todo mundo vai ficar olhando para mim com a mão na boca, sorrindo, rindo de mim. Eu disse que a cidade ia ser destruída, não foi porque o Senhor não me mata logo, o Senhor me expôs ao ridículo. E às vezes, quando nós estamos irados, nós somos tão melodramáticos. Nós superdimensionamos tanto o problema, damos uma ênfase tão grande na situação. A pessoa irada não raciocina bem. Ela superdimensiona o seu problema, transfere a culpa para todo mundo está errado. Até Deus está errado. Deus não cumpriu o que deveria ter cumprido e aí vem a recriminação.
É importante você se lembrar de uma coisa que eu de vez em quando digo. A única palavra que Deus se obriga a cumprir é essa daqui. Não pense nessa baboseira do rema ou de qualquer outra teologia da palavra positiva, de que a sua palavra tem poder, ela gera coisas. A única palavra que Deus está distinto a cumprir é essa aqui. Porque Ele se comprometeu nela mesma. A minha palavra não volta vazia, antes ela produzirá todos os resultados pela qual eu enviei. Mas nenhuma palavra de homem, principalmente saída do coração do homem, mesmo da boa intenção do coração do homem, Deus se obriga a cumprir. Acaba com isso. Por favor, isso não é boa teologia. Isso não é bíblico. É antibíblico. Porque Deus aqui faz com profetas. Deus fez com patriarcas. Deus fez com homens e mulheres que ousaram falar em nome de Deus sem que a palavra saísse do coração de Deus. O coração do homem é enganoso. Não se fie nem mesmo quando você recebe alguma coisa, prove pela palavra. Muitas vezes já tentaram, pastor, eu tenho uma mensagem para entregar, o Senhor estava orando de madrugada, de cabeça para baixo, debaixo do monte, debaixo da montanha, no meio da corrente de águas límpidas, e o Espírito Santo passou como forma de pomba sobre mim e deu uma mensagem para o Senhor. Está aqui a mensagem, eu digo, ótimo, eu recebo a mensagem, deixa eu ir para a palavra. Eu vou para a palavra, enquanto não tiver confirmação na palavra. Meu irmão, minha irmã, qualquer outro evangelho que você seja pregado, que não seja aquele de que Jesus Cristo veio, viveu uma vida perfeita, morreu substitutivamente na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e está para voltar. Se não foi esse o evangelho, que seja anátema, que seja maldição, que seja falsidade, que seja coisa que você não aceita, que seja coisa com a qual você não negocia, que você não seja colocado debaixo das bênçãos desses pseudo-evangelistas e um pseudo-evangelho. Deus não cumpre a palavra do seu profeta, pública. Todo mundo sabia que Jonas era profeta de Deus. Como ele chegou de uma maneira miraculosa, foi vomitado pela baleia na praia de Nínive. Já imaginou? Praia cheia, domingo de manhã, ninguém ia para a igreja de Nínive, todos os infiéis lá, todos eles na praia. Aí um grande peixe, gigantesco, vem até a beira da praia, já chama a atenção de todo mundo, e há uma vomitada daquele grande peixe. E daí a pouco o vômito começa a se mexer. E sai de lá um Jonas, que não devia estar com um perfume Paco Rabanne, seria o Porco Rabanne, né? Não deveria estar vestido de Armani, mas desarmanizado, né? E aí a própria onda do mar, a própria oceano limpa mais ou menos, ele sai dali, aí todo mundo vê um profeta de Deus foi engolido por um grande peixe, o grande peixe entrega o mensageiro. Essa é a maneira mais fácil de chegar numa conferência, né? Nem avião, nem espaçonave, um peixe vomitado. Chegou o pregador, todo mundo vai prestar atenção nesse pregador. Aí Jonas faz o sermão, vai ser destruído, todo mundo vai morrer. Aí a cidade entra em jejum, em oração, perdão, Deus perdoa. Aí a mensagem, que não era que Deus mandara Jonas pregar, não é honrada por Deus. A palavra do profeta não foi honrada pelo Deus do profeta, porque o Deus do profeta não está subordinado ao profeta, mas é o profeta que está subordinado ao seu Deus. Meu irmão, minha irmã, aí esse homem se ira. Esse homem se anistia, esse homem se ira, e esse homem comete as abominações, as maluquices que ele comete. É importante que eu e você saibamos disso. Agora, eu gostaria de ver com você, já que a gente viu por que a gente se ira, né? Eu gostaria que você visse comigo porque nós não fazemos aquilo que queremos, ou as coisas não sucedem como a gente quer, ou quando nós estamos em lugares onde não queremos estar, e aí então, também quando não acontece o que queremos. Mas a pergunta principal da noite é essa: como nós podemos administrar a ira? A série de sermões é vencendo os males, para vencer a ira. Mas, depois de muita oração e de muita leitura, eu resolvi colocar nesses termos como nós podemos administrar a ira. Sim, porque a ira não se elimina,
ela é contida quando outros sentimentos a superam. A vitória sobre a ira se dá quando ela não se manifesta em nenhuma das suas gradações negativas. Se você retirasse o sentimento ira e pudesse, com um bisturi, arrancá-lo da vida de alguém, você não iria ter a capacidade de indignar-se, não iria ter a ira justa, porque é um pacote só. Então a vitória sobre a ira, a administração sobre a ira, é quando ela é contida debaixo de sentimentos superiores, e a vitória se dá quando ela não se manifesta em nenhuma de suas gradações negativas. Os irmãos me entenderam? Você vence a ira quando você já não é mais uma pessoa irônica, ou não deixa que a ironia faça parte da sua vida, o sarcasmo, quando você não tem mais rancor de ninguém, quando você não tem mais raiva e se expressa, externaliza com gritos ou com palavrões, quando você não tem mais a cólera e agride a pessoa, ou quando você não chega ao furor e vai responder a um processo de homicídio, feminicídio ou qualquer coisa parecida. Como é que você administra? Primeiro, eu vou lhes dar 4 conselhos, rapidamente. Primeiro, não se deixando dominar por ela. Eu lhes dou Efésios capítulo 4, verso 26. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que trata a gente como a gente, não trata a gente como se fôssemos os seres perfeitinhos do Senhor. Depois que o Senhor vem, tudo se harmoniza, há uma harmonização facial, uma harmonização corporal, uma harmonização de alma, uma harmonização de espírito, e você passa a ser o queridinho de Deus, você passa a ser o super-homem e a super-mulher. A Bíblia não é um livro para esse tipo de gente. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz: irai-vos e não pequeis. E aí eu penso: Paulo, como é que é isso, meu irmão? Como é que eu vou externalizar ou internalizar alguma gradação negativa desse sentimento destrutivo que é a ira, e eu não vou pecar? Aí Paulo dá a resposta: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que Paulo quer dizer aqui? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje que eu tenho aqui é fantástica. Ela diz assim: se você ficar com raiva, não deixe que isso domine você o dia todo. Então o que Paulo está dizendo é que eu e você vamos ter que lidar com a ira. E mesmo quando a gente se ira e a gente se vê numa das gradações da ira, eu espero que nunca nas piores, nunca nas mais agudas, você não deve deixar que isso domine você o dia inteiro. Aqui está a primeira maneira de superar a ira. Nós temos uma unha encravada, daquela que dói. Aí vem um sujeito no ônibus que pesa 120 quilos e diz que lançou uma partezinha do seu pé em cima da unha encravada. Ah, que vontade de dizer meia dúzia de impropério, no mínimo. Né? Nós estamos numa fila de banco, já me aconteceu isso uma vez. Eu fui pagar a faculdade, eu estudava no SESMAC. Já era pastor, estava terminando o meu curso. Quem estudou no SESMAC sabia que quando era dia de pagar a mensalidade, você gastava 1h30 na fila. Simplesmente no banco. Foi aí que eu comecei a odiar o Banco Bradesco, porque o SESMAC só tinha o Banco Bradesco, você só podia pagar lá, né? Então o Banco Bradesco é até um bom banco. Já fui correntista lá depois que superei a raiva, mas eu acredito que eu ficava raiva, porque todo mês que eu ia para lá tinha que ficar 1h30 na fila com um monte de outros estudantes do SESMAC para pagar a mensalidade. Eu estava lá na fila. Quando eu cheguei, mais ou menos assim, umas 2 pessoas antes de mim, entra um soldado. Eu sei que é soldado porque estava fardado, né? E estava meio agoniado, meio apressado, suando. E aí olhou para mim, né? Aí a outra pessoa da minha frente saiu, o outro caixa chamou, eu era o próximo. Aí ele disse: por favor, deixa eu passar, eu tenho que pagar esse cadeia. Se eu chegar atrasado no papel, eles me botam na cadeia. Eu digo: peraí, cara, serve, né? As Forças Armadas me defende a soberania do país. Aí eu disse: não, por favor, vá, olhei para trás. Aí a pessoa deu um sinal: pode deixar ele foi. Só quando ele chegou no caixa, o infeliz não tinha só um carneiro dele, não. Acho que os soldados do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada deram todos os carneiros para aquele infeliz pagar naquele dia no
do Bradesco. Me senti tapeado. Se você ficar com raiva, não deixe que isso perturbe o dia todo. Não acalente, não fique ruminando. É isso que mata. É instintivo, eu sou lesado, eu fico indignado. Acontece algo que eu não queria, eu sou agredido, fico indignado. Mas não deixe isso domine você o dia inteiro. É isso que o apóstolo Paulo recomenda. Essa é a primeira ferramenta para você lidar e vencer a ira. Não deixe que a ira domine você. Coloque-a no cabresto assim que ela se manifeste. Segundo, busque entender as razões dos outros. A gente vai para o livro de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, verso 19. E ele diz assim: sabei isso, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a palavra grega que é usada para esteja pronto é táxi. Lembra da música da Angélica? Vou de táxi, você sabe, estava morrendo de saudade. Porque nem Uber. Se você tem um táxi ali, não tem nenhum meio de transporte mais rápido. Você não vai esperar um ônibus, você não vai chamar o Uber, que aqui em Maceió, vale Deus, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando você está chegando naquele tempo, aí desiste. O cara cancela a viagem. Aí você começa a cair irado. Veja bem, a palavra aqui para pronto é táxi. Vale táxi para ouvir os outros, para ouvir as razões do outro. Seja rápido no ouvir. Já a palavra aqui para tardio para falar e tardio para se irar é a palavra grega praris, que significa literalmente retardado. Então, para ouvir as razões do outro, seja rápido, táxi. Para irar-se, seja retardado. Não entendi. É melhor que você não entenda certas coisas. É como aquela pessoa que ouve uma piada e 3 horas depois a ficha cai e a pessoa ri sozinha. É mais ou menos assim. Tem gente que dizem conte de 1 até 10. Aí tem crente que aprendeu a contagem nova. Tá bom, um Nordeste. E aí fala, e aí reage. Não, conte devagar. Seja rápido para ouvir, mas seja tardio para falar e para se irar. Por que essa pessoa está agindo assim? Por que eu estou sendo atacado? Por que essa situação se desenrolou dessa maneira? Por que essa outra situação se desenrolou daquela maneira? É importante que você faça isso. Terceiro lugar, terceira ferramenta, reconheça, essa é forte, né? Essa é pregação forte. Reconheça que a ira é obra da carne. Isso é bom reconhecer, porque por vezes nós somos muito condescendentes conosco mesmos. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 20. Vamos até lá. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, preparado para o elenco aí, prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, o partidarismo. Tudo isso são obras da carne. Porque eu acho que isso é uma ferramenta utilíssima e forte, porque serve para mim. Aquele indivíduo iracundo, percebam, é tão carnal quanto aquele que vive se prostituindo. Aquele sujeito que está sempre irado, zangado, aborrecido, chupando limão, cara feio de todo mundo, está tão dominado pela carne quanto o feiticeiro, quanto o idólatra. E eu não quero ser contado jamais no grupo em que estão colocados feiticeiros, idólatras e prostituídos. Mas se eu for irado e derrubar a ira, eu vou ser contado junto com eles. Porque ela é obra da carne. E se isso não for motivo para você, meu irmão, ter um redimensionamento na maneira como você trata com ironia, com raiva, com rancor, com cólera, com fúria, eu não sei o que é que pode me parar mais. Reconheça que a ira em qualquer relação é obra da carne e que é incompatível com o caráter cristão. Que Deus me ajude no trânsito de Maceió. Deus me ajude. Minha mulher sabe disso.
como o trânsito de Maceió, principalmente depois que eu dirigi fora tanto tempo, é o meu calcanhar de Aquiles com relação a ele. Por fim, eu diria, cultivando uma vida cristã sadia. Eu trago Paulo escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, da sua primeira carta, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. É interessante como Paulo faz esse jogo de contrastes aí. Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Eu lhe disse, quando a pessoa está irada, dificilmente ela sabe orar, dificilmente ela quer orar, dificilmente ela se afina com oração, dificilmente ela vai para uma vigília. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, e ele diz mais, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que Paulo está querendo dizer aqui é que é impossível orar e levantar mãos santas, cultivar uma vida espiritual, busque uma vida santa, levante as mãos para Deus, um gesto de rendição. Tem gente que levanta a mão para cantar, fica sacolejando, não sabe nem o que está cantando, mas fica. A aeróbica evangélica é um dos grandes males da igreja moderna, não é? Mas o levantar as mãos é um ato de rendição na cultura oriental. Levantar a mão significa dizer para Deus, eu estou rendido, completamente rendido. Então, renda-se a Deus em vez de querer que o mundo se renda a você. Cultive uma vida de oração, contínua adoração com o seu ser inteiro. Ore levantando as mãos santas sem ira e sem animosidade, sem contendas. Agora vamos deixar Jonas completamente de lado e pensar em nós. A ira pode ser justa, pode ser indignação, pode ser construtiva, mas a ira é um dos sentimentos mais destrutivos, porque leva à violência e leva à morte. Nós não matamos fisicamente, mas matamos emocionalmente. Fulano para mim morreu. Fulano para mim não existe mais. O que é isso se não assassinato no coração? Não matei. Mas se ele for atropelado por uma jumenta numa descida 140 por hora na banguela, eu não vou nem no enterro. Não vou nem chorar. Eu desejo mal para uma outra pessoa. O que é isso? Isso não é ser cristão. Isso é executar as obras da carne num coração que está cheio de amor, mas amor próprio, por si. Nem por Deus, nem pelo próximo. Mas lembre-se disso. Se você se irar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe que a sua ira domine você. Reconheça-se necessitado do auxílio do Espírito Santo. E a partir daí, você passa a ser bênção, você passa a ser abençoado, vencendo a ira, pela contenção de qualquer uma das suas gradações negativas em manifestação. Quando você manifesta, você se manifesta com cânticos, salmos e hinos espirituais pelo que você fala. Você se manifesta por retidão no caráter, retidão no agir, retidão nos seus negócios, retidão nas suas relações, sinceridade, fidelidade. Aí você vai, em contrapartida, as obras da carne, ao fruto do Espírito. Porque os versos continuam 21 e 22, mas o fruto do Espírito é o quê? Paz. Paz, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, controle próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você não vai estar errado nunca quando você vence a ira pela manifestação do fruto do Espírito no seu viver. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita hoje entregarmos completamente a Ele. Amém? Amém.